Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula 2 de pilha. E nessa nossa aula eu vou desenvolver assuntos como cálculo da DDP, representação e UPAC, potencial padrão de redução e equilíbrios em células galvânicas, tá certo? Então bora lá? Bom, galerinha, inicialmente vamos definir o que é esse tal potencial padrão de redução. Potencial padrão de redução é uma medida da tendência, né, de uma espécie química reduzir, tá certo? É igual, por exemplo, eu falo, tal pessoa tem um grande potencial para jogar futebol. Quer dizer que ela é boa nisso. Então, se eu tenho uma espécie química que tem um potencial de redução elevado, é porque ela tem uma tendência maior de sofrer redução, consequentemente, ela não vai sofrer oxidação com tanta facilidade. Só uma observação. Esse padrão, né, que eu cito aqui, é o zerinho que aparece ali, são as condições padrão da química. E a gente considera, né, que as condições padrão são 25 graus Celsius, 1 atm de pressão para gases, e para soluções aquosas, a concentração é de 1 mol por litro. Uma coisa muito importante também é que esses potenciais padrão, eles não são medidas diretas, e sim um comparativo com o eletrodo padrão de hidrogênio, tá? Que convencionou-se que o seu potencial é 0 volt. Então, se a espécie reduz na presença do eletrodo padrão de hidrogênio, é porque o seu ERED é maior que 0. Consequentemente, se ela oxida, é porque o seu potencial é menor que 0, sempre com referência aí ao eletrodo padrão de hidrogênio. Então, vamos pegar, galera, duas semi-reações, né, de magnésio e cobre, que estão associadas com a nossa aula 1, que eu apresentei a pilha de magnésio e cobre. Analisando aqui, a gente conclui que o ERED do magnésio, o potencial de redução dele é maior. Se ele tem um maior ERED, é porque ele reduz. Consequentemente, o magnésio oxida, porque se ele tem um menor ERED, ele vai ter o maior EOX. Então, ele oxida. Só uma observação para vocês. EOX e ERED são valores opostos, tá bom? Então, por exemplo, menor ERED, maior EOX. E vice-versa. Então, nessa pilha, com certeza, né, o magnésio oxida, que a gente já viu na nossa aula 1. Então, eu vou inverter a equação dele. Mg Mg2+, mais 2 elétrons. Se eu inverter a equação, eu vou inverter o E, tá? Então, o ERED vai virar EOX, mais 2,36 volt. Esses valores de potencial são tabelados, tá bom? E a equação do cobre, a gente mantém porque o cobre reduz. Cobre 2+, mais 2 elétrons, cobre metálico. ERED. Perfeito. Olha o que eu posso fazer agora. Somar as semi-reações, tanto de redução quanto de oxidação. Os elétrons vão se cancelar. E aí a gente chega na nossa equação global, que é magnésio metálico, cobre 2+, magnésio 2+, e cobre. E se eu somar o EOX com o ERED, que eu já vou apresentar para vocês na sequência, eu consigo calcular a DDP da minha célula galvânica. E vai dar, pessoal, mais 2,70 volt. Esse mais está indicando que é uma reação espontânea, perfeito? Maravilha. Uma observação aqui para vocês, tá? A quantidade de elétrons já estava igualada. Caso não estivesse, eu teria que multiplicar as equações de tal maneira que os elétrons se igualassem. Só que uma observação. Se você multiplicar alguma equação eletroquímica, você não vai mexer no potencial, tá certo? O potencial, ele sempre vai se manter. Perfeito? Então, não esqueçam disso, porque não depende aí, né, do balanceamento e sim da característica do eletrodo. Tá certo? Bora pro próximo. Como a gente viu na nossa aula 1, eu fiz o desenho esquemático, né, de uma pilha bem simples, né, semelhante à pilha de Daniel,
que foi proposta por magnésio e cobre, né? Como a gente já fez também anteriormente. Eu vou seguir na mesma linha de raciocínio. Porém, galera, não é sempre que ele vai dar o desenho da pilha. Então, pode aparecer a representação IUPAC. Na representação IUPAC, a gente sempre vai colocar primeiro a oxidação, que no caso da nossa pilha é o magnésio, né? Então, ó, o magnésio está se convertendo em magnésio 2+. O que é essa barra dupla? Essa barra dupla é a representação ou da ponte salina ou da placa porosa. E depois a gente vai colocar a nossa redução, que no caso é o cobre, né? O cobre mais 2, cobre 0. Maravilha? E o cálculo da DDP. Como a gente viu anteriormente, eu consigo calcular a DDP fazendo EOXI mais o ERED, certo? Então, uma dica bem valiosa. Olha o E, né? Se os dois forem ERED, você vai inverter o menor e soma com o outro. Tá certo? Inverte o E que tem o menor ERED, né? A equação que tem menor ERED. E a outra você mantém porque ela vai ter o maior ERED. Somando os dois, você já chega na sua força eletromotriz. Ou você pode também fazer o seguinte. Você pode fazer a subtração do maior ERED menos o menor. Perfeito? Sempre maior ERED menos o menor. Ou existe uma terceira forma, que é você fazer o ERED do cátodo, porque no cátodo reduz, né? E vocês concordam que quem reduz tem o maior ERED, né? Menos o ERED do ânodo, porque quem está no ânodo oxida. E quem oxida tem maior EOXI, consequentemente tem menor ERED. Maravilha, pessoal? Bora para o próximo tópico. Equilíbrios em eletroquímica. Galerinha, uma pilha ela vai cessar o seu funcionamento quando ela entra em equilíbrio, perfeito? E esse entrar em equilíbrio depende aí do potencial, né, ser zero. Não tem mais diferença de potencial. Então vamos interpretar o que acontece na nossa pilha de magnésio e cobre. A gente já sabe que o magnésio ele oxida. Se ele oxida, o que está acontecendo com a concentração do magnésio na solução? Está aumentando. Para quem não lembra, volta lá na nossa aula 1 de pilhas, que está tudo lá detalhado para vocês. Deslocamentos de equilíbrio. Ó. Se a concentração do magnésio está aumentando, de acordo com o princípio de Le Chatelier, esse equilíbrio vai deslocar para a direita. E vocês concordam que o sentido da direita é a redução? Porque o magnésio mais 2 está se transformando em magnésio 0. Consequentemente, se o meu equilíbrio vai deslocar para a direita, que é o sentido da redução, o que vai acontecer com o ERED? Ele vai começar a aumentar. Tá? Então, o potencial de redução do magnésio vai começar a aumentar porque o seu equilíbrio está deslocando para a direita. Vamos ver o que vai acontecer com o cobre. Se o magnésio oxida, o cobre 2+ vai reduzir. Então, ó, o cobre 2+ que estava dissolvido na solução, ele vai começar a absorver os elétrons e reduzir. Lembra lá, na pilha de cobre e magnésio, a concentração de íons cobre diminui. Portanto, se a concentração de cobre na solução diminui, olha o que vai acontecer com esse segundo equilíbrio aqui. A concentração de cobre diminui, e quando a concentração de uma espécie diminui, de acordo com o princípio de Le Chatelier, o equilíbrio tem que deslocar para o mesmo lado para repor essa quantidade. Então, esse equilíbrio do cobre vai deslocar para a esquerda. Se para a direita é redução, para a esquerda é a oxidação. Portanto, pessoal, se o equilíbrio está indo para a esquerda, eu estou favorecendo a minha oxidação. Então, o meu EOXI vai aumentar, certo? Eu vou colocar EOXI aqui só para vocês entenderem melhor. O EOXI aumenta. Só que eu estou trabalhando com ERED, né?
Consequentemente, o ERED vai diminuir. Nossa, Vini, tô achando muito confusa essa parte. Vou explicar de uma outra forma, fazendo sentido aqui por que os potenciais vão se igualar. Ó, como eu falei para vocês. Vamos pensar em uma escala assim, ó, vertical aqui do lado que eu vou fazer para vocês. Imagina que essa parte aqui é o ERED, tudo bem? Quando essa pilha foi montada nas condições padrão, o ERED do cobre estava lá em cima, mais 0,34, e o ERED do magnésio estava lá embaixo, menos 2,36. Tudo bem? Vocês concordam que aqui, ó, ela fornecia uma certa diferença de potencial padrão, né? Que foi o que a gente calculou lá, que é o mais 2,70. Só que olha o que vai começar a acontecer com esses potenciais, que agora já não são mais padrão, né? Como eu falei para você, ó, o ERED do magnésio vai começar a aumentar. O magnésio não era menos 2,36? Então, o seu potencial vai começar a aumentar. E o que vai começar a acontecer com o potencial de redução do cobre? Ele vai começar a diminuir. Vocês concordam que vai chegar um momento em que esses dois potenciais eles vão se igualar? Porque esse vai diminuir e esse vai aumentar. A hora que os dois potenciais se igualam, não vai existir mais DDP. E se não tem diferença de potencial, a nossa pilha entra em equilíbrio químico. Tudo bem, galera, que tem as constantes de equilíbrio, não é o meu objetivo dessa aula, mas é um dos fatores que faz com que uma pilha pare de funcionar. É ela entrar em equilíbrio porque parou de existir diferença de potencial. Perfeito? Vamos fazer um exemplo aqui de questão para a gente finalizar essa nossa aula. Para uma pilha formada por 2 eletrodos de cobre, um mergulhado numa solução 2 mol por litro de cobre 2+, e outro mergulhado em uma solução 0,1 mol por litro de cobre 2+, eu quero saber quem é o cátodo, quem é o ânodo e qual é o sentido dos elétrons. Para a gente fazer essa questão, eu teria que dar para vocês a equação do cobre padrão, tá? Cobre 2+, mais 2 elétrons, cobre 0. Seu potencial padrão de redução é mais 0,34 volt. Lembra que eu falei do padrão, né? Padrão é quando a concentração é 1 mol por litro, não é? Perfeito. Só que vocês concordam que aqui, ó, a primeira célula, a concentração é 2 mol por litro. Então, a concentração do cobre, ela vai aumentar em relação ao padrão. Se a concentração de cobre vai aumentar, esse equilíbrio vai para a direita. E o que vai acontecer com o ERED do cobre? Vai aumentar. Certo? Então, ó, essa solução aqui, ela vai ter um maior ERED. Vou anotar aqui para vocês. Maior ERED. Seu ERED vai aumentar. Perfeito? Agora, a outra solução é 0,1. Vocês concordam que o 0,1, em comparação com 1, é menor? Se a concentração de cobre diminui, o equilíbrio vai para a esquerda. E quando esse equilíbrio vai para a esquerda, o que acontece com o ERED? Ele não vai aumentar, ele vai diminuir. Tá? Então, aqui, a gente vai ter um menor ERED. Com isso, a gente já tem artifício para responder o que foi perguntado. Letra A, eu quero saber quem é o cátodo. Cátodo não reduz? E quem reduz não tem o maior ERED? Então, quem reduz vai ser a solução, né, no caso, de 2 mol por litro. Então, cátodo é a solução, é 2 mol por litro. E, consequentemente, o ânodo oxida. Quem oxida tem menor ERED porque vai ter maior EOX. Então, é a solução
0,1 mol por litro. E o sentido dos elétrons? O sentido dos elétrons é sempre do ânodo para o cátodo. Então, nesse caso, vai ser da solução, né? Eu sei que é o eletrodo, tá, gente? Mas é só para ficar mais claro. Vai ser da solução 0,1 mol por litro para a solução 2 mol por litro. Show de bola? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula número 2 sobre pilhas. Eu acabei trazendo um pouquinho também um aprofundamento sobre equilíbrios, tá? Para vocês entenderem de fato o que acontece. Os eletrodos, eles podem ser iguais, tá? Como esse último exemplo aí. Só que as soluções têm que ter concentrações diferentes. E isso está respaldado aí também, né? Na equação de Nernst, que explica aí o potencial fora do padrão, perfeito? Que, inclusive, é uma aula futura do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de todos. Não se esqueçam de ativar o sininho, deixar o seu like e se inscrever no canal. E segue a gente também na nossa página do Instagram, ciência.volátil. Até a próxima!